nós vamos contar uma história de uma abelhinha desobediente. É para os adultos, mas principalmente para as criancinhas, viu? Olha só como a desobediência causa quase a perca da vida. Não pode desobedecer o papai, não pode desobedecer a mamãe, não pode sair para a aventura, principalmente se você não conhecer o local. Vamos lá? Vamos começar? Vamos começar com a música da abelhinha que eu criei, o Rocha, da minha autoria, tá bom? Vamos lá? Fui me meter quando eu tomei essa decisão. Eu não conhecia um carro, muito menos avião. Este não é o meu mundo, pra mim é uma coisa que não é normal. Quase perdi minha vida em uma aventura que não foi legal. Não faço não, eu não faço isso, mas não faço não, eu não entro no carro ou avião, não faço não, eu não faço isso, mas não faço não, eu não entro no carro ou avião, não. Se arrependimento matasse, com certeza morta eu estaria. Onde tava com a cabeça que eu fui pra rua naquele dia? Bem que a minha colmeia falou, abelhinha, não saia mais não. Pela minha desobediência entrei no carro, no avião. Não faço não, eu não faço isso, mas não faço não, eu não vou entrar no carro ou avião, não faço não, eu não faço isso, mas não faço não, eu não entro no carro ou avião, não, mas não. Tenho que pensar como foi que eu cheguei aqui. Tenho que montar um plano para me sair daqui. Tenho que voltar para o aeroporto, pegar novamente aquele avião. Volta pra minha colmeia da minha casa, não saio mais não saio não, eu não faço isso, mas não faço não, eu não entro no carro ou avião, não faço não, eu não faço isso, mas não faço não, eu não entro no carro ou avião, não. Graças ao bom Deus, até que enfim eu consegui. Entrei no avião, agora eu vou sair daqui. Voltarei pra minha colmeia, esta aventura não faço mais não. Agora tem fé em um Deus que eu aprendi esta lição. Não faço não, eu não faço isso, mas não faço não, eu não entro no carro ou avião, não faço não, eu não faço isso, mas não faço não, eu não entro no carro ou avião, não faço não, eu não faço isso, mas não faço não, eu não entro no carro ou avião, não. E aí, abelhinha, você vai fazer isso de novo? Não vou mais não, eu não faço isso, mas não faço não, eu não entro no carro ou avião. Rocha, não vou mais não vou mais não. Aprendeu, abelhinha? Tá aí, gente, aprendeu? Essa foi uma música que eu criei agora. Eu criei essa musiquinha agora em 8, 9 minutinhos pra mim contar a história. Então precisei criar uma música. O violão tá aqui e eu acabei de criar, fiz o rascunho, tá tudo pronto aqui, o rascunhozinho da música, né? Nem passei a limpa ainda e já cantei pra você. Mas essa história aqui é uma história de desobediência de uma abelhinha. E agora vocês ficam ligados, os adultos, mas principalmente as criancinhas. Não pode desobedecer, não pode trilhar caminhos que
não deve, não pode desobedecer o papai, não pode desobedecer a mamãe. Isso me faz lembrar agora até daquela trilha que aquela moça foi fazer lá naquele país, e ela não conhecia bem o lugar, ela foi tentar aventurar ali, e infelizmente ela acabou perdendo a sua vida. Então nós não devemos trilhar caminhos sem a permissão de Deus, sem a direção de Deus, sem Deus ordenar, sem Deus programar para que a gente vá em paz e a gente volta em paz. Porque tudo aquilo que Deus programa, tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que Deus permite, com certeza absoluta, nós somos vencedor. E a abelhinha passou uma enrascada que você vai ver o que aconteceu. Uma determinada feita, essas abelhinhas, elas estavam todas na sua colmeia, estavam todas fabricando mel. Ela era uma abelha rainha, ela era a líder, ela era a comandante, entre aspas, ela era a cabeça. Aonde ela ordenava, as outras abelhinhas iam, aonde ela falava, elas obedeciam. Aparentemente essa abelhinha é uma abelhinha que tinha cabeça, que tinha juízo, é uma abelhinha que não tomava decisões erradas, mas dessa vez ela não pensou. Ou seja, quando está chovendo, quando está ventando muito, quando está fazendo frio, quando está nublado, você pode perceber que formigas, abelhinhas, todos aqueles animalzinhos pequenininhos, eles acabam ficando dentro do buraco, ele acaba ficando dentro da toca, eles não podem sair. Por quê? Porque uma gotinha de chuva é como se fosse um oceano, né? Acaba matando a formiguinha afogada, acaba matando a abelhinha também afogada. Então elas quase não saem no momento que tem chuva, no momento que está ventando, no momento que tem temporal, no momento que tem tempestade. As abelhinhas ficam tudo ali no cantinho. Mas dessa vez a abelha líder, a chefe, ela disse assim para as outras abelhinhas: olha, tá ventando muito, vai chover, e aí eu vou lá ver se vocês fecharam, pois a porta lá, né, para que quando a chuva vier de lá para cá, ela não pegar e não atingir a nossa colmeia, não atingir a nossa casa, e nós ficarmos aqui protegidas, né, até o momento que passar a tempestade, que passar a chuva, que passar os raios, que passar a ventania, que passar os trovão. Aí sim nós começamos a ir lá novamente nas flores, nós começamos a pegar o néctar, nós começamos a pegar ali o doce das flores, e nós vamos trazer e vamos aqui cada dia fabricarmos o mel. Vamos sentar no biscoito que está lá, vamos sentar lá na cana, e com certeza absoluta vamos trazendo aqui, vamos produzindo. E todas elas comemoraram: ei, você é nossa líder, você é nossa líder, você é nossa líder. E ela pegou e saiu lá de baixo, as abelhinhas fez fila para ela, e ela colocou-se a cabeça ali, ó, na frente daquele buraco, na frente da casa, para poder olhar. Mas quando ela colocou a cabeça, presta bastante atenção, a cabecinha da abelhinha colocou para fora, rapidamente, gente, acabou vindo uma ventania. É isso mesmo que vocês ouviram, tá ouvindo, crianças? Veio uma ventania muito forte, e ela tentou entrar para dentro do buraco, ela tentou, as outras abelhinhas tentou agarrar no pezinho dela, tentou puxar para baixo, foi tentando puxar para baixo, foi escorregando, até escorregou, e o vento foi levando ela, o vento foi levando ela, o vento foi levando ela, e as outras abelhinhas não podiam sair para socorrer. Por quê, Rocha? Porque se as outras abelhinhas saíssem para socorrer, elas também voariam, tinha jeito até mesmo delas perderem a sua vida também, porque o vento estava muito forte, e aquelas abelhinhas entrou para dentro, começou a ficar preocupada, elas começaram a chorar, elas começaram a falar: o que é que nós vamos fazer? Nós não podemos fazer nada, se a gente
gente for, a gente vai morrer também. E agora, o que resta para nós é simplesmente clamar a Deus, para Deus trazer a nossa líder, a nossa chefe, a nossa mestre, aquela que cuida de nós. E aí as abelhinhas começaram a se reunir, milhares e milhares e milhares de abelhinhas começaram a se reunir ali e pedindo a Deus para que Deus guardasse aquela abelhinha que foi levada pelo vento. E aquelas abelhinhas começaram a ficar preocupadas. Aquelas abelhinhas, algumas entrou em desespero, algumas começou a chorar, outras começou a passar mal, outras abelhinhas começaram a desmaiar e dizia assim: olha, a nossa chefe, ela vai perecer, a nossa chefe abelhinha, ela vai morrer. Por que ela foi olhar lá? E tentava até colocar a culpa uma na outra, porque não foi você, porque nós não seguramos nela, porque nós deixamos ela ir, nós não deveríamos ter deixado ela ir naquela porta, o vento estava muito forte, a tempestade estava nublando muito forte, nós não deveríamos ter deixado ela ir, nós não deveríamos. E aí naquela hora, a subgerente deles que estava ali, que entre aspas, poderia substituir a outra abelhinha, falou: gente, calma, não é hora de desespero, não é hora de lamentação, não é hora de nós entrarmos aqui em algor, em pranto. É hora de nós intercedermos a Deus por ela, para Deus trazer ela. Quem sabe ela não bateu em uma árvore, está lá fora esperando passar a hora da ventania para ela retornar. Quem sabe ela não conseguiu entrar em um buraco, está lá aguardando. Nós estamos desesperados aqui antes do tempo. Calma, vamos dar tempo ao tempo, vamos ficar em oração, vamos ficar em vigilância, vamos ficar em observação e vamos ter fé. Se nós não tivermos fé, não vai ter jeito, aí que não vai ter jeito mesmo, né? E aí naquela hora, aquela abelhinha que saiu ali, a chefe, a mestre, ela foi sendo levada pelo vento, ela foi sendo levada pelo vento, ela foi sendo levada pelo vento. E quando ela foi sendo levada pelo vento, presta bastante atenção, naquela hora, por incrível que pareça, ia passando um carro na pista, gente, um carro na pista. Mas calma, o carro não atropelou a abelhinha, não atropelou não. Por incrível que pareça, o vidro do carro estava aberto e ela conseguiu entrar dentro do carro, bateu no outro vidro lateral e fundou debaixo do banco. Ela fundou debaixo do banco e ela ficou quietinha ali, e só foi ela entrar dentro do carro. Quando ela entrou dentro do carro, levada pelaquela ventania, gente, mas naquela hora a chuva caiu forte, e naquela hora ali, o homem fechou o vidro, foi fração de segundo, só foi dado tempo da abelhinha entrar dentro do carro ali, levada pelo vento, e o motorista, tá molhando aqui, olha só como é que Deus faz, né? Deus prepara tudo na hora certa, no tempo certo, ele não tarda, ele vem na hora certa. E naquela hora eles fecharam o vidro e a abelhinha ficou ali tentando se curar, tentando se proteger, que ela havia batido a asinha dela havia machucado, e ela estava ali no cantinho, e de vez em quando o motorista ia passar ali a marcha, ia voltar ali, pisar no freio, e os pés dele vinham ali, quase pegava na abelhinha que estava ali, e ela afastava para trás. Depois ele ia frear de novo, ele movimentava os pés e quase pegava nela, e ela ali dentro daquele carro, e para onde aquele moço estava indo? Aquele moço estava indo para o aeroporto. Aquele moço ia deixar o carro dele ali no aeroporto, porque ele era um cientista que estava indo para a Antártida. Ele estava indo fazer uma pesquisa na Antártida, e ele ia deixar o carro dele ali no aeroporto por mais de 30 dias, e ele ia em direção à Antártida para poder fazer aquela experiência. E ali naquela hora vai ele, e lá
dentro do buraquinho estava lá as abelhinhas clamando, orando, intercedendo, pedindo Deus para guardar, para dar o livramento. Mas no momento que caiu a chuva, no momento que abriu os raios, no momento que o trovão fez barulho, lá dentro daquele lugar, da casinha delas, ali naquela hora, as abelhinhas, quando viu o estrondo do trovão, ela ficou falando: o que aconteceu? Será que ela vai sobreviver? Será? Olha a chuva como é que tá forte lá fora. Nunca teve uma chuva tão dessa, pelo menos que eu vi. Será que ela vai sobreviver? Será o que está acontecendo com ela lá naquele mundo lá fora? A nossa casa é uma casa pequenininha, mas agora ela está no mundo, ela está no mundo, ela está desprotegida. Será o que vai acontecer com a nossa rainha? E naquela hora aquele homem andou aproximadamente cerca de mais de 40 quilômetros até chegar no aeroporto. Quando ele chegou no aeroporto, que ele parou ali, ele foi lá pegar-se as suas malas que estavam ali no fundo daquele carro. E ele deixou a mala de bolsa em cima do banco do carro. Ele deixou a bolsa de mão em cima do banco do carro. Enquanto ele foi pegar a mala ali, a abelhinha, ela saiu debaixo do banco e ela voou e entrou dentro da bolsa. Os zipzinhos estavam um pouco abertos. Ai, meu Deus do céu! Ao invés dela pensar em voltar, tá vendo, crianças? Ela pegou e fundou dentro lá do bolsinho da bolsa. E aquele homem pegou as suas malas, aquele homem colocou as suas malas ali e veio cá e fechou todo o carro e foi lá no bolsinho e puxou o zip e trancou. Ai, meu Deus! E aí ele pegou aquela bolsa, colocou-se aquela bolsa ali no seu ombro, pegou as malas com a rodinha, saiu puxando. Ele ia para onde, gente? Ele ia para Antártida. É exatamente isso. E aí naquela hora ele chegou no aeroporto, sentou lá, ele abriu o bolso 1, ele abriu o bolso 2 da bolsa, ele abriu o bolso 3 da bolsa. E naquela hora, quando ele foi abrir o quarto bolso, exatamente o bolso que estava a abelhinha, naquela hora a abelhinha saiu de dentro da bolsa e começou a rodar o aeroporto. E lá estava um pacote de biscoito em cima do banco e ela estava com fome. Ela chegou lá e sentou naquele biscoitinho e começou a roer. Ela começou a roer o biscoitinho e ali ela foi se alimentando. E de repente, quando ela olha lá na frente, tinha uma outra pessoa comendo um chips. Ela voou para lá e foi no chips e comeu um pouquinho do chips. Daqui a pouco ela estava com sede e ela voou e lá tinha uma pessoa sentada lá na lanchonete fazendo lanche, tomando um refrigerante, e não deu outra. Ela disse: é minha vez de tomar Coca-Cola. É minha hora de tomar Coca-Cola. É por isso que nós, quando estamos no aeroporto, quando nós estamos no lanchonete, quando nós estamos na cozinha, quando nós estamos fazendo uma comida, aí rapidamente quem chega, agora você tá notando quem é? É ela. Ela sai para as aventuras dela e aí quer atrapalhar a gente, quer sentar no nosso lanche, quer sentar no nosso almoço, ela quer sentar no nosso copo de suco, ela quer sentar no nosso copo de refrigerante. Ela fica o tempo todinho rodando, querendo pegar nosso pão. Quando nós vai dar uma mordida, quase nós morde ela. Não é verdade ou não é? É verdade ou não é? Ela vai morder e ela voa. De vez em quando ela vai lá e se estressa. Ela se estressa e vai na gente, ó, e dá um pinicão. Ai, e nasce um carocinho. É porque a gente vai dar uma mordida, ela pensa que a gente vai morder ela e ela fica com raiva e ela vem picar a gente naquela hora. E nós dá um tapa e ela voa de novo. E ela rodou todo o aeroporto e ela encheu a barriga e ela posava no canto e ela posava no outro. Ela posava num canto e ela posava no outro. E daqui a pouco vinha ela voltando de lá pra cá. Você tá entendendo ou não? Vem a abelhinha voltando, vem ela voando, vem ela voando. E aonde ela entrou? Gente, parece até mentira, mas ela entrou novamente no zip da bolsa do moço que
queria viajar para Antártida. Ela afundou lá dentro. Eu acho que ela deve ter deixado alguma coisa lá. Ou quem sabe ela pode ter mijado lá e marcado o território, não é? Ela deixou, só sei que alguma coisa ela deixou lá dentro. Que ela voltou e tchum, dentro da bolsa de novo. E só foi ela entrar. O que aconteceu? O que aconteceu, crianças? O homem fechou o zip da bolsa, porque estava na hora dele fazer o check-in para ele poder viajar para Antártida. Ai, meu Deus do céu! E naquela hora ele pegou a bolsa, jogou nas costas, pegou a sua mala, jogou nas costas, e ele pegou-se e foi-se para o avião, fez o check-in, entrou dentro do avião, colocou a sua mala lá embaixo, passou-se na esteira, mas a bolsa de mão foi com ele. A bolsa de mão foi com ele. Por coincidência ou não, a bolsa era até grande, mas foi com ele. E ele entrou dentro daquele avião ali. E naquela hora, as aeromoças falou: olha, prende o cinto, prende as suas bandejas, o avião vai decolar. O aeroporto diz, o piloto diz: levarei vocês até a Antártida. E vamos com Deus, que corra tudo bem. E ele fez o nome do pai. E aquele avião voou, e a abelhinha lá dentro. Voou, e a abelhinha lá dentro. Voou, e a abelhinha lá dentro. E a abelhinha voou. E naquela hora, na cidade que eles estavam, que a abelhinha morava, na casa dela, a chuva parou, a chuva cessou, e ali saiu milhares e milhares de abelhinha à procura daquela rainha. Saiu milhares e milhares de abelhinha à procura daquela rainha, e foi pro norte, e foi pro sul, e sentava na árvore, invadia a casa, e entrava nos carros. Ela foi para tudo, qualquer lugar, como se ela estivesse dizendo assim: ei, abelhinha, ei, minha chefe, ei, nossa dona, aonde você está? Dê sinal de vida, fala alguma coisa. Mas não sabendo elas que a abelhinha estava longe, gente. A abelhinha estava voando ares, lugares altos, lugares que ela mais imaginava voar. Ela estava voando para outro país longe, distante, e ela estava procurando elas por ali. Quantas e quantas vezes uma pessoa se perde, é ou não é? E a gente fica procurando a pessoa ali, procurando lá, procurando ali, procurando lá, e a pessoa está longe, está longe, está longe, nós ficamos procurando ali. É exatamente o que aconteceu com a abelhinha. E eles procurando, e eles gritando, e entrava numa casa, entrava em outra, chegou a entrar até em uma fosse, foi lá dentro, as moscas tocou a abelhinha de lá: sai daqui, que aqui é minha casa, aqui você não fica não. E ela fundou dentro do buraco da formiga, procurando a abelhinha, e a formiga falou: sai daqui, aqui também não veio ninguém não, vai procurar em outro lugar. E ela foi no ninho do passarinho, e chegou lá no ninho do passarinho, ela procurou a abelhinha lá, e o passarinho falou: aqui também ela não entrou não, na hora da chuva eu cobri tudo, eu cobri meus filhotes, aqui tem uns ovinhos que eu tô chocando ainda, e ó, você some daqui, que essa abelhinha também não tá aqui não, vai procurar em outro lugar. Aí ela chegou aonde? Lá pro gafanhoto, e perguntou pro gafanhoto: ô, seu gafanhoto, o senhor viu a abelhinha que passou aqui, era rainha, ela é diferente, a cauda dela é diferente, a cabeça dela é diferente. E o gafanhoto falou assim: você acha que eu comi ela, Você acha que eu peguei ela pra mim, Você tá vendo alguma abelhinha aqui, rapaz? Não tem abelhinha aqui não, vai procurar abelhinha em outro lugar. Você já viu a minha música, como é que é? Eu só quero boa vida, fululum, pululum, pululum. Eu só quero boa vida, fululum, fululum, fululum. Se eu tivesse visto ela aqui, eu teria até feito um lanche dela, ó. Você sabe como é que ele é mal, né, gente, do gafanhoto? Ele come tudo, ele devora folha, ele entra lá na sua horta, ele come, ele briga com a lagarta. Ele não é fácil, ele não é fácil não, ele não é fácil, o menino não é fácil. E ali aquelas abelhinhas voltou lá novamente para a sua casa, toda triste, toda tristonha, desapontada, cabisbaixo, chorando e dizendo: com certeza ela faleceu, com certeza ela passou de uma vida para outra, nunca mais nós vamos ver ela, vamos fazer aqui um velório, até mesmo temático, com coisas que ela tá aqui, né? E nós vamos fazer o velório dela, porque ela não volta mais. E ali foi um chororô lá dentro, foi um chororô
chororô lá dentro, foi um chororô lá dentro, e passou-se dias, aquela abelhinha que estava dentro do avião, ela voando, até a hora que ela chegou aonde, gente? Ela chegou lá na Antártida. Ai, olha logo aonde que ela foi parar, no lugar do gelo, no lugar do frio. Lá era muito difícil. O nosso país aqui é tropical, tem sol, tem chuva, tem fresca, tem brisa. Ela foi parar onde? Logo lá na Antártida. E quando chegou lá, aquele avião pousou lá, e naquela hora aquele moço pegou-se a sua bolsa de mão, e naquela hora que ele pegou aquela bolsa de mão, ele foi lá, esperou as malas rodar na esteira, pegou-se também as malas que estavam na esteira, e ele partiu rumo do gelo. E aí naquela hora, mesmo lá dentro da bolsinho da bolsa que ela estava, ela começou a sentir que o clima estava frio, ela começou a sentir que ali o clima estava frio. Ela diz: onde é que eu estou? Como é que eu estou aqui? E ela tentava até sair, ela batia a cabeça no zíper para poder tentar sair, mas o zíper estava fechado, estava trancado, e ela não conseguia sair. E mesmo lá dentro do bolsinho da bolsa, ela começou a congelar, ela começou a tremer, ela começou a sentir frio, ela começou a ficar angustiada, ela começou a ficar agoniada, ela começou a ficar com medo, ela começou a ficar tristonha. Ela falou: eu vou morrer, eu não sei onde é que eu tô, por que que eu fui colocar minha cabeça pro lado de fora, por que que eu fui sair naquele buraco, eu poderia estar em paz, por que que eu fui causar esse problema para minha vida? E ela começou a entrar em desespero. E quando chegou naquela hora, aquele moço entrou dentro do carro, e aí ela sentiu que ficou um pouquinho mais quente, e aquele moço conversando com o moço do lado diz: a temperatura aqui tá muito baixa, tá muito frio, tá congelante. E ela lá dentro tremendo, e assim ele chegou lá na estação. Quando ele chegou lá na estação na Antártida, ele entrou pra dentro, colocou-se a sua bolsa lá e começou a tirar as coisas. Quando ele começou a tirar as coisas, o que aconteceu? A abelhinha estava lá dentro, ele abriu o zíper, e ela voou e sentou lá em cima de um rádio comunicador que estava lá, e ficou lá. E naquela hora que ela estava ali, agoniada, angustiada, ela começou a olhar pela flecha, e quando ela começou a olhar pela flecha ali do container, ela viu só gelo, só branco, e ela perguntou: uai, cadê o verde? Cadê o verde? Cadê o sol? Cadê eu não tô conseguindo ver a terra? O que é que tá acontecendo aqui? E ela tremia, e aí naquela hora ela começou a ficar com fome novamente, e naquela hora aquele moço falou pro outro: prepara um chá aí pra nós, porque o negócio tá muito congelante aqui. E aquele moço foi preparar ali o chá. Naquela hora que ele foi preparar o chá, o que aconteceu? A abelhinha voou e foi lá pra perto do fogão. Por quê, Rocha? Porque ela sabia que lá era quente, era o único lugar que estava quente lá na Antártida. E ela ficou lá, e quando ela estava lá na beira daquele fogãozinho ali, e o moço fazendo chá, aquele moço que veio do Brasil, ele olhou lá e falou assim: uai, uma abelha aqui? Com esse tempo? Como que essa abelha veio parar aqui? Como que essa abelhinha veio parar aqui? Meu Deus, como que essa abelha sobreviveu? Quilômetros e mais quilômetros de gelo. Menos ele não sabia que ele mesmo havia levado a abelhinha, mesmo sem querer. Olha a trajeto que essa abelhinha fez, gente. É assim que muitas das vezes acontece nas nossas vidas. Nós começamos a trilhar caminhos diferentes, nós começamos a ir para lugares que nós não devemos ir, nós começamos a tomar decisões que nós não devemos tomar, e as consequências lá na frente é trágica, é cruel, e quem sabe nós vamos perder até a nossa vida por bobeira, por nós não pensar, por nós tomar a decisão que não deve. Aparentemente não foi culpa da abelhinha, mas se você olhar, foi sim. Por quê? Porque ela sabia que estava ventando, ela sabia que estava ventando forte, ela sabia que vinha tempestade, e ela sabia que ela era a cabeça, que ela era a líder. Ela não podia errar, ela não podia fraquejar, ela não podia decepcionar as outras abelhinhas. Ou seja, ela é a cabeça,
ela é a cabeça, você é a cabeça. Se você desnortear, se você vacilar, se você fraquejar, se você cair, se você decepcionar, com certeza toda a sua família vai pagar o preço pela sua desobediência, assim como a colmeia toda estava sofrendo ali, preocupadas, e já até simbolicamente fazendo o velório dela, achando que ela já estava morta. Quantas e quantas pessoas que saem, que se perdem nas mangas, nas ruas, na cidade, nos valados, nos rochedos, nas roças, nas fazendas, nos países, na nação, e muitas das vezes a pessoa não volta. Quantas pessoas desaparecidas que estão, e muitas das vezes as famílias já fizeram um velório simbólico, que sabe que essa pessoa não vai voltar mais, não vai retornar mais, não adianta nem procurar, já colocou no jornal, já colocou na imprensa, já colocou nos outdoor, já colocou no folheto, já colocou nos panfletos, já colocou nas rádios, já colocou na TV, já colocou nas redes sociais, e essa pessoa não aparece, não aparece e não aparece. Quem sabe se aquelas abelhinhas pudessem fazer isso, ela teria colocado na televisão: sumiu a nossa chefe, é assim ou não? Sumiu a nossa líder, aonde que tá? Coloca no outdoor, coloca no folheto, no panfleto, coloca na TV, coloca no rádio: sumiu-se uma abelhinha. Ei, quem viu uma abelhinha? Alô, 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 quem viu uma abelhinha? Mas elas não podiam fazer isso. E lá na Antártida, naquela hora, aquele homem ficou abismado de ver aquela abelhinha ali, e assim ele vendo que aquela abelhinha era do país, ele diz: eu acho que essa abelhinha é do Brasil, eu acho, não sei como que aconteceu, mas eu só sei que essa abelhinha é do Brasil. Como ela chegou aqui, eu não sei, mas só sei que ela chegou. E naquela hora, ele pegou-se ali e colocou-se dentro da tampa de um vidro um pouquinho de chá, bem docinho, e a abelhinha veio de lá e sentou, gente. Ela sentou lá e começou a se alimentar daquele chá. Ela começou a se alimentar daquele chá, e aquele moço achou engraçado. Ele colocava a mão e falava assim: o que você veio fazer aqui, mulher? O que você tá fazendo aqui? Você é louca de vir para um lugar desse? Você é louca, você vai morrer, você não vai lá fora não. Agorinha nós vamos começar as experiências lá, ó, e você não vai lá fora não. Se você for lá fora, ó, o vento vai te levar, o gelo vai te matar. Lá vem ali uma tempestade de gelo e cai e sufoca tudo. Então você fica aqui dentro, ó. Inclusive, eu vou fazer o seguinte com você: como tá frio, eu vou abrir esse vidro aqui, vou colocar um pouquinho de açúcar, vou colocar uns doces aqui, vou colocar um pouquinho de chá, vou colocar um pouquinho de café, e você fica aqui, viu, abelhinha? Você não saia daqui, eu vou fazer a experiência lá e você fica aqui. Em outras palavras, milagres acontecem, gente. Ele começou a cuidar da abelhinha, ele começou a alimentar a abelhinha, ele notou que a abelhinha não era daquele país, ele já percebeu que a abelhinha era do Brasil, ele só estava querendo identificar como aquela abelhinha foi parar ali. E naquela hora, ele foi fazer as suas experiências, e a abelhinha rodou o contêiner. E quando ele foi sair para fazer a experiência, gente, ele tomou todo o cuidado para abrir a porta, porque ela saía atrás dele, e ele fechou a porta, e ela ficou lá dentro, rodou e sentou e foi lá para dentro do vidro novamente. E ela começou a se alimentar e começou a ficar quietinha ali. E aquele homem foi lá fora e ficou aproximadamente cerca de 2h30 fazendo o seu projeto, fazendo ali o projeto que ele foi enviado. E ele voltou. Quando ele voltou de lá pra cá, ele voltou com muito cuidado. Ele olhou pela tela, ele olhou pelo vidro, e aí fez assim, ó, lá pro vidro que tava o mel, o açúcar, que tava as coisas que ele tinha colocado. E ele viu a abelhinha lá dentro e falou: agora eu posso abrir a porta, ela tá lá. E ele abriu a porta com pressa, bateu a porta com pressa, e naquela hora ele foi direto no vidro, e lá estava a abelhinha, como se ela estava dizendo assim: obrigado, obrigado, ai, se você pudesse me ouvir, ai, se você pudesse me ouvir, ai, se você pudesse me ouvir, eu contar a minha história pra você, mas só de você tá me ajudando, moço, já tá bom demais, já tá bom demais, eu tô tendo comida aqui, por mais gelado que tá. E naquela hora, aquele moço foi pegar a sua bolsa para poder
colocar as coisas e organizar. E quando ele resolve, gente, abrir ali aquela bolsinha onde a abelhinha veio. Por que ela fundou lá, Rocha? Por quê? Porque na outra viagem que ele tinha feito, ele tinha esquecido uma bala descascada lá dentro. Você tá entendendo ou não? É por isso que ela foi e rodou o aeroporto todo. Foi por isso que ela rodou o aeroporto todo e voltou pro mesmo lugar. Porque ela sabia que lá tava quentinho. Ela sabia que lá tinha comida. Ela sabia que lá tinha uma bala. Aquilo parecia a casa dela. A casa dela. A casinha dela. A casinha dela. É por isso que ela voltou. Foi por isso que ela voltou pra lá. E naquela hora aquele moço olhou. Ele olhou e pegou devagarinho. E quando ele suspendeu a bala, que ele olha na bala, gente, lá estava um pedacinho da asa da abelhinha. Ai, meu Deus! O pedacinho da asa da abelhinha estava grudado na bala. E aí ele colocou a mão assim e falou: agora eu sei da onde você veio. Agora eu sei da onde você veio. Você veio do Brasil comigo. Você veio do Brasil comigo, danada. Você veio do Brasil comigo. E ele disse assim: agora o que eu vou fazer? Eu vou ficar não sei quantos dias aqui ainda. Como que eu vou fazer para essa abelhinha sobreviver, gente? A preocupação dele redobrou. A preocupação dele se multiplicou. Ele já não estava nem preocupado com o que ele foi fazer lá. A preocupação dele era com a abelhinha. E ele contou para as outras pessoas que estavam fazendo experiência também o que aconteceu. E aí o moço falou: isso acontece, infelizmente isso acontece. Muitas das vezes as formigas, ela viaja milhares e milhares de quilômetros, sabe por quê? Porque ela entra na descarga de um carro, ela entra no motor do carro, ela entra dentro do carro, ela entra dentro do ônibus, ela entra dentro de um avião, ela entra dentro de um trem, ela entra dentro do metrô e ela vai de cidade em cidade. É por isso que de vez em quando, quando a gente entra no ônibus, nós vê lá dentro uma casa de formiga. Você já viu, não? Uma casinha de formiga lá, é elas viajando. Ela vai pro norte, ela vai pro sul, ela vai pro leste, ela vai pro oeste, ela vai pra tudo, qualquer lugar. Elas são danadas, elas são atrevidas, elas são danadas, elas são atrevidas. Exatamente isso. E elas vão, gente. É por isso que nós vemos aí, toda vez que a gente entra num carro, muitas vezes, estamos viajando, quando a gente nota, tá um besouro lá dentro do carro viajando. Quando a gente vai pro sul, tá um mosquito lá dentro viajando, tá uma mosca sentando nas nossas pernas viajando. Não bota 1 litro de gasolina, não compra um carro, mas que elas querem viajar, elas querem viajar. Elas não é brincadeira, não. Ela vai pra tudo qualquer lugar. E quando a gente chega no lugar, ainda quer comer a comida da gente, sabe por quê? Quando bota a comida lá, ela é a primeira a sentar na comida e querer comer. Quando vai comer o pedaço de bolo, ela vai lá e senta no pedaço de bolo pra comer. Você quer ver ela sentar? É quando você pega um caldo de cana e um pastel. Ai, meu Deus! Quando pega um caldo de cana no pastel, antes de você fazer no canudo, ela já foi lá e já pegou. Ela já comeu um pedaço do seu pastel. Jesus tem misericórdia, elas são demais. E aquele homem começou a sorrir. E aquele homem falou: não, eu vou cuidar dela. Eu vou tentar levar ela de volta. Eu vou tentar levar ela de volta. Se ela aguentar, se ela sobreviver, eu levarei ela de volta. E aí o moço falou assim: olha, mas você tem que tomar muito cuidado, porque eles podem achar que você está levando alguma coisa desse país. E ele falou: rapaz, é perigoso, né? Eu não sei como é que essa abelhinha entrou aqui nesse país. Você toma muito cuidado. Ele falou: não, mas o mesmo Deus que permitiu que ela viesse, é o mesmo Deus que vai permitir que ela volte para o Brasil novamente. Deus vai agir. Deus vai fazer com que ela sobreviva. Deus vai fazer com que ela não morra. E ela vai voltar novamente para o seu habitat. E naquele exato momento, naquela hora, ele cuidava dela com carinho, ele colocava a comida dela ali, colocava os doces dela ali, gente, e aquela abelhinha parece que notou que aquele homem estava cuidando dela, sabe por quê? Que enquanto ele estava estudando o livro, quando ele estava estudando o livro de pesquisa, aquela abelhinha vinha, sentava no ombro dele, sentava na orelha dele, ela não picava a orelha dele, e aí ele começou a olhar e falou: eu sei, né? É você que está aqui. E quando ele ia pegar nela, ela voava. Como ela
ela dizia assim, como ela estivesse dizendo assim: não toca de mim não, um toque do seu dedo você me mata, rapaz. Você tá cuidando de mim ou você tá me matando? Exatamente isso. E aí naquela hora aquela abelhinha começou a ficar ali, e começou a ficar ali, e o tempo foi passando, mas quando foi uma hora que estava aproximando 2 dias para ele retornar, ele notou que a abelhinha estava lá dentro do vidro, e ela não se movimentava mais, ela já estava ali congelante, ela já estava ali prestes a morrer. Ele olhou, ela já não se mexia, e ele começou a pesquisar o que ele tinha que fazer. Ele tampou o vidro, ele colocou um tipo de doce diferente, ele fez de tudo que podia para aquela abelhinha sobreviver. E naquela hora faltava 4 dias de experiência para ele ficar ali ainda, faltava 4 dias para ele ficar ali ainda. E naquele exato momento ele virou para as pessoas e falou: não, de jeito nenhum, eu vou tentar correr com a minha experiência, eu voltarei para o Brasil. A abelhinha ainda respira, ela ainda está viva. Se eu ficar mais os 4 dias aqui, ela não vai sobreviver, ela não vai, então eu vou voltar. E ele ficou ali dia e noite para terminar o seu projeto, para terminar o seu estudo, e conseguiu terminar, e ligou para o aeroporto e programou novamente a sua vinda para o Brasil. Ele antecipou a vinda para o Brasil, e naquele exato momento ele pegou, despediu daquele povo, e pegou-se aquele vidrinho que ela estava, aconchegou, colocou mais doce, colocou uma essência, e ela começou a movimentar um pouquinho mais devido à essência que ele colocou ali dentro. Ele pingou um pouco de mel que estava ali, que o outro tinha levado, e aí ela comeu aquele mel, e aí ela começou a voar dentro do vidro novamente. Ai meu Deus, é como se fosse a unção, é como se fosse o espinafre do Popeye. Ela começou novamente a voar dentro do vidro, como se ela estivesse dizendo: obrigado, meu amigo, obrigado, meu amigo. E nós estamos indo para onde? E nós estamos indo para onde? E nós estamos indo para onde? E se ele pudesse responder para ela, diz: para nossa casa, para o nosso país tropical. Lá tem chuva, lá tem frio, lá tem tempestade, mas lá tem o sol. E naquela hora ele chegou no aeroporto, colocou-se aquele vidrinho ali, e quando passou-se, pois, pelo scanner, as pessoas detectaram ali na imigração que tinha algo estranho ali dentro. E naquela hora aquele moço foi levado para lá dentro para dar explicação, e ele falou: meu Deus do céu, como que eu vou explicar? Como que eu vou falar isso? Como que eu vou explicar? Eles vão me chamar de doido, vão me chamar de louco, vão falar que eu tô maluco da cabeça. Mas é melhor falar a verdade do que falar mentira. Se eu tentar inventar alguma coisa aqui, de repente não vai dar certo. Então eu vou falar do jeito que é. E ele chamou as autoridades e pegou e mostrou a bala. Ele mostrou a asinha dela que estava lá na bala sequinha. Ele mostrou a bolsa, o melecado que estava dentro da bolsa, o melado que estava dentro da bolsa. E ele diz: gente, vocês podem não acreditar, mas essa abelhinha, ela veio do Brasil comigo. Ela foi parar lá na Antártida, lá no lugar do gelo, e ela sobreviveu. E eu não posso deixar essa abelhinha aqui. Eu tenho que levar essa abelhinha de volta. Eu vou ter que levar essa abelhinha de volta para o meu país, por favor. Deixa eu levar ela de volta. Deixa eu levar ela de volta. Deixa eu levar ela de volta. E as autoridades falaram: infelizmente não, você não vai poder levar ela para o Brasil. Ele falou: por quê? Ela vai morrer aqui, ela não vai se adaptar a esse país. Aqui praticamente vocês não tem isso praticamente. Por favor, deixa eu levar ela novamente para o Brasil. Eu pago o que for, se precisa eu pago a passagem dela, mas deixa eu levar ela novamente para o Brasil. E naquela hora as autoridades falaram exatamente isso. Qual foi o aeroporto que você pegou e o dia que você embarcou? Aí ele diz assim: eu embarquei tal dia, tal hora, que tá a passagem nesse avião. Aí ele diz assim: como você tá achando que nós estamos loucos? Nós também vamos fazer uma loucura. Nós vamos mandar puxar as câmeras lá do aeroporto do Brasil para ver se isso é verdade. Lá tem umas câmeras potentes, e se for verdade, ela volta pro Brasil. Se não for, nós vamos jogar um inseticida nela e vamos matar ela aqui mesmo. E a abelhinha ouviu lá e falou:
falou, não, não quero morrer, eu não quero morrer, não me ajuda, não quero morrer, Deus não deixa eu morrer, não. E naquela hora, ela pegou tanta força, eu não sei onde ela arrumou tanta força, o ouvido dela parece que cresceu, eu não vou morrer, não, deixa eu morrer, pelo amor de Deus, deixa eu, rapaz. E aquela abelhinha ficou maluca lá dentro do vidro, e naquela hora, eles ligaram para o aeroporto de lá, e pediu eles, falou, gente, vamos falar um trem aqui que aparentemente é louco, mas vocês, vai lá, em tal lugar, esse homem ficou sentado em tal lugar, e ele trouxe uma abelha, vocês acreditam? Está aqui uma abelha, se ele conseguir provar que essa abelha veio do Brasil, nós vamos liberar, se não conseguir, nós vamos exterminar ela aqui. E ela, não, eu não, de jeito nenhum, não, me solta, de jeito nenhum. E naquela hora, creio eu que o moço olhou pra abelhinha lá dentro do vidro e falou, calma, vai dar tudo certo, calma, fique em paz, vai dar tudo certo. Confia em Deus, ou você confia ou você não confia, ou você tem fé ou você não tem fé, ou você crê ou você não crê. Não existe fé pela metade, não existe crença pela metade. Você confia ou você não confia. Se o Deus que te trouxe aqui, ele pode te levar de volta. É só você se acalmar, é só você se acalmar. E naquele exato momento começou a puxar as câmeras do aeroporto, e o homem colocou a câmera nele lá, e de repente, quando colocou a câmera nele lá, colocou a câmera bem no zip da bolsa, quem apontou lá, crianças? Quem apontou lá? A abelhinha. Ela apontou lá, e naquela hora ela olhou para um canto, olhou para o outro, e com um pedaço de asa faltando, gente, ela sobrevoou, foi aonde ela foi comer lá os lanches que tava lá, foi aonde ela sentou no biscoito, foi aonde ela sentou no chips, foi aonde ela foi na lanchonete beber a Coca-Cola. E naquela hora eles começaram a rir lá no aeroporto Antártida. Como é que pode? É inacreditável. Se contar, ninguém acredita. É inacreditável. Aí ele falou, mas será que não é uma outra abelha? Aí a abelhinha, não sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Eu mesmo. Eu não é outra não. Eu sou do Brasil. E aí naquela, não, deve ser outra. E ela, não, pelo amor de Deus, não, é eu mesmo. E naquela hora ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos tirar a prova agora, me dá essa bala aí. E aí pegou a bala, gente. Quando pegou a bala, que olhou aquela balinha, lá estava o pedacinho da asa dela grudado na bala. E quando eles olhou no corpo dela, lá estava faltando um pedacinho ainda. E as autoridades pegou na mão dele e falou, meu amigo, parece uma loucura, parece até uma mentira, mas é verdade. Ela está liberada para voltar para o Brasil. Ela está liberada para retornar para o Brasil. Adeus, abelhinha, vai na paz. E ela dentro do vidro rodava. Igual o cachorro quando você chega, viu? O cachorro quando você chega de viagem, de alegria que vai receber você. Ela estava notando aquela notícia, creio eu que ela está falando, obrigado, obrigado, nunca mais eu vou fazer uma aventura dessa. Eu te prometo, se o senhor me levar, eu prometo. É assim ou não? Se o senhor me tirar desse apuro, nunca mais eu faço isso, eu vou ser crente, eu vou pra igreja, eu vou dar o dízimo, eu vou dar oferta, eu vou dar voto, eu nunca mais vou ser desobediente, eu vou amar meu pai, eu vou amar meu irmão, eu vou amar minha irmã, eu vou amar minha esposa, eu vou amar meus filhos, todo mundo eu vou amar meus inimigos, eu vou dar um beijo no meu vizinho. Pode deixar. Promete ou não promete? Quando tá no apuro. E muitas das vezes, quando sai do aperto, nem lembra das promessas que fez. É assim ou não? E naquela hora, aquele homem suspendeu aquele vídeo e falou, estamos retornando novamente para o Brasil e estou levando você de volta. Eu não sei de onde tu é, mas eu tô te levando de volta. E o avião voou em direção ao Brasil. Foi dias de viagem até pousar no Brasil. E quando estava pousando no Brasil, ele pegou o vidro, suspendeu o vidrinho pela janela e a abelhinha rodando lá dentro igual a maluca. E naquela hora parece que ela sabia que estava chegando no Brasil. Ela parou e olhou pelo vidro e pela janela, como se ela estivesse dizendo assim, minha casa, meu país,
Milagres acontecem, milagres acontecem, milagres acontecem. E ela começou a alegrar, ela começou a alegrar, ela começou a alegrar. E chegou-se ali, pousou aquele avião no aeroporto. E quando pousou aquele avião, naquela hora, aquele moço entrou-se ali no seu carro que estava lá no aeroporto guardado. E naquela hora ele falou assim: nossa, mas e agora? Complicou. Como que eu levarei você de volta para sua família? Como que eu levarei você de volta para sua família? Eu não sei como é que você entrou aqui. Eu não sei se você estava lá na minha casa, você não fala nada. Eu não sei se você estava em algum lugar. E ele começou a pegar e ir na estrada. Começou a pegar e ir na estrada. E de repentemente ele começou a lembrar, gente. Lembrar de quê, Rocha? Lembrar de quê, Rocha? Lembrar de quê, Rocha? Ele lembrou que no momento que ele estava dirigindo o carro, de repentemente ele sentiu um incômodo na perna. Quem era? Era a abelhinha, gente. Era a abelhinha que estava tentando entrar debaixo da calça dele. Ele lembrou mais ou menos o destino e o lugar. Ai, meu Deus! Deus não faz milagre completo. Deus não dá a bênção completa. Deus dá a narrativa. Deus dá a história perfeita. Deus é Deus! Deus é Deus! E naquele exato momento, ele diz: eu já sei mais ou menos. Eu já sei mais ou menos onde é. E aí ele lembrou, quando começou a chover, eu fechei o vidro. E quando eu fechei o vidro, passou-se alguns minutinhos, você começou a entrar debaixo da minha calça. Então é mais ou menos por ali que eu vou te soltar. Você tá entendendo ou não? Você tá entendendo ou não? Deus faz milagre ou não? Quando Ele quer, Ele faz ou não? O que é o impossível para os homens é possível a Deus. O que é impossível para os homens é possível a Deus. Milagres foi feito para acontecer. Milagres foi feito para acontecer. Espera o seu milagre. Não toma decisão precipitada. Não queira mandar na vontade de Deus. Não queira precipitar. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. O mesmo milagre que Ele fez na vida da abelhinha, Ele vai fazer na minha e na sua vida. É só ter fé, é só ter confiança, é só acreditar, é só crer. Deus proverá. Deus proverá. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Faça chuva ou faça sol, ou quem sabe faça até gelo, mas Ele vai cumprir. O gelo não vai te matar, a chuva não vai te matar, a tempestade não vai te matar, os raios não vai te matar, o trovão não vai te matar, a pancada não vai te matar. Deus vai cumprir o que prometeu para a tua vida. Toma posse. É só crer, é só fechar tuas mãos e receber o seu milagre. E naquela hora, ele pegou-se e foi. Quando chegou mais ou menos ali, ele lembrou. E naquela hora, ele abriu-se e pôs ali o vidro do carro. E abriu a tampa do vidro. Mas antes dele abrir a tampa do vidro, ele disse assim: olha, eu tirei algumas fotos suas, eu fiz alguns vídeos seu aqui, tá bom? Eu fiz alguns vídeos e eu fiz algumas fotos suas. Olha, vai ser uma pena você ir embora. Eu até acostumei aqui com você. Você se tornou o meu bichinho de estimação. E a abelhinha lá dentro do vidro fazia assim, tum, tum, tum. Uma coisa que ela tava dizendo: deixa eu te dar um beijo, deixa eu te dar um beijo, é danado também, deixa eu te dar um beijo. E naquele exato momento, ele abriu-se, pôs o vidro e a abelhinha voou. Mas antes dela voar, ela pegou, rodou-se dentro do carro todo, foi lá na perna dele, gente, e deu um beliscão. E aí veio aqui perto do nariz dele e deu mais um beliscão. Veio aqui nas bochechinhas dele e deu mais 2 beliscão. Como ela estivesse dizendo: eu tô te beijando, isso aqui é meu carinho, tá? É carinho de onça, mas é carinho. Tum, tum, tum. Aí ele: tá bom, chega, tá bom, chega. E ela chegou e rodou, e rodou, e rodou. E foi lá naquela hora e voou, e voou, e voou. E ele ficou olhando mais ou menos na região. Ele ficou olhando. E aquela abelhinha sumiu. E ele começou a chorar. Naquela hora e falou assim: meu Deus, se eu contar essa história ninguém acredita. Se eu contar essa história ninguém acredita. Vai falar que eu
tô doido, que eu tô inventando. Vai falar, mas milagres foi feito para acontecer. Deus é Deus de milagre. E naquela hora, ali estava as abelhinhas lá dentro. E o que aconteceu? Presta atenção. As abelhinhas já tinham levantado outra abelha. Você sabia ou não? Quando a abelhinha morre, ou quando ela some, ela desapega do bando, automaticamente elas pegam a abelhinha mais nova, aquela que vai nascer ainda, que ainda está lá na cápsula, e quando ela nasce, elas colocam ela como a chefe do bando, para as outras não ficar com ciúme. É por isso que ela espera nascer aquela, para aquela ali ficar a chefe delas. E ela já tinha constituído uma chefe, e tava festa lá dentro, e de repente, chega lá na porta e começa a bater. Chega na porta e começa a bater. E aí as outras abelhinhas lá dentro conversando, quem é? E de repente diz, pode abrir a porta, porque não tá chovendo, não tá relampejando, não tá trovejando. Eu saí lá fora agora para pegar flor, eu trouxe pra cá. E quando abriu a porta, naquela hora, a abelhinha deu uma voada para trás e falou, eu não acredito, ela é nossa líder, é nossa chefe, é nossa rainha. Ei, venha ver, ela. E começava a voar, e as abelhinhas começaram a sair para fora, e começou a voar, e as abelhinhas começaram a sair para fora. Ela, milagre acontece, é você mesmo. E ela disse, sou eu sim, a chefe de vocês, a líder, a mãe de vocês. Eu tenho muita coisa para contar. Eu viajei dias após dia, eu viajei quilômetro a quilômetro. Um homem cuidou de mim, Deus fez um milagre, Ele me sustentou. Eu conheço vários países, eu posso contar muita experiência para vocês, e eu adquiri a experiência. E agora, quando estiver ventando, quando estiver trovejando, relampejando, ninguém vai botar a cabeça mais por lá de fora. Nós aprendemos a lição. Estou de volta. E naquela hora ela entrou pra dentro. E quando ela entrou lá pra dentro, aí começou um zum. É como se dizia, e agora o que nós vamos fazer com duas líderes? E agora o que nós vamos fazer? E naquela hora teve uma reunião das chefes lá dentro. E agora como vamos fazer? E aí naquela hora chegou um acordo dizendo, nós levantamos a outra rainha porque nós achamos que a outra rainha estava morta. Como ela está viva, então agora essa aqui vai ficar na suplência. Se acontecer alguma coisa com a nossa chefe original, aí ela vai assumir, mas o lugar é da nossa chefe. Seja bem-vinda de volta, pega o seu trono, aqui está seu lugar, aqui está sua cadeira, ninguém sentou, aqui está seu banquete, você vai ser bem cuidada, nós vamos cuidar mais de você. E se vier chuva, tempestade, vento, pode deixar que o soldado vai lá olhar. Nós vamos te proteger, minha rainha, nós vamos te proteger. Obrigado, Deus, por ter trago a nossa abelhinha chefe de volta, a nossa abelha rainha de volta. Obrigado, Deus, E eles fizeram festa dia após dia pelo retorno da abelhinha que veio ali. Dia após dia eles fizeram festa pela abelhinha que posou-se ali, que chegou de volta. E ela contou toda a experiência para ele que aconteceu, todas as experiências que aconteceu para eles. E ali naquela hora eles agradeceram ela. Mas calma que a história não passou. Aquele homem começou a ficar apaixonado, aquele mesmo que levou ela, o cientista lá da Antártida, e começou a ficar apaixonado. E ele pegou o carro dele, e diz, não, eu tô com uma balinha. Ô, gente, ele tava com uma balinha e com um pedacinho da asa velha seca dela lá ainda. Ela não apodreceu não, ele
ele colocou um produto para não descer, e ele saiu ali no mesmo lugar que ele soltou ela, naquela mesma direção que ele ficou olhando, e ele foi, saiu, deixou o seu carro lá, e começou a andar, e quando ele observou, lá em cima no pau, estava uma casa enorme, lotada de abelha, e naquela hora ele falou: eu acho que é ali, é a casa dela, é ali, eu sabia que eu ia encontrar ela de volta. E naquela hora ele ficou em pé ali, e naquela hora as abelhas lá em cima começou a ficar alvoroçada, e veio para tentar picar ele, e ele bateu a mão assim dizendo: eu sou amigo, eu não sou inimigo, ei, eu sou amigo, eu não sou inimigo não, eu sou amigo. E elas veio picar ele, e aí aquelas abelhinhas voltou lá para dentro e disse assim para a rainha: rainha, tem uma coisa para te falar, tem um homem lá fora que parece que quer arrancar nossa casa, quer queimar nossa casa, quer destruir nossa casa. E ela perguntou: como é que é esse homem? Ela disse: é um homem assim, ele tá até com a marquinha assim, que parece que alguma de nós picou. E ela falou: sou eu, fui eu que marquei ele, eu marquei ele, pode deixar, eu já sei quem ele é, ele não é nosso inimigo, ele é nosso amigo, foi ele que cuidou de mim, foi ele que me alimentou, foi ele que lutou por mim, foi ele que deu a vida por mim, foi ele que deixou de comer para ficar do meu lado, foi ele que adiantou a sua experiência lá para estar comigo, porque se eu ficasse mais 4 dias lá, eu iria morrer e perecer. Ele adiantou tudo, ele me trouxe de volta. Esse homem é um guerreiro, ele precisa ser coroado, ele precisa ser presenteado, e pela primeira vez vamos abrir uma exceção, nós vamos pegar o favo de mel mais maravilhoso que temos na colmeia e vamos dar para ele, e toda vez que ele quiser o mel, é só ele vir aqui que eu vou dar, é só ele vir aqui que eu vou dar, é só ele vir aqui que eu darei ele o mel, o mel. E ela saiu ali. E naquela hora, as abelhinhas perguntou: mas como a senhora sabe que é ele? Como a senhora sabe que é ele? Ela falou assim: eu sei, sabe por quê? Porque está faltando um pedacinho aqui na minha asa. E ela tá lá, ó, na bala que ele está nas mãos, na bala que está na mão. E aquele vidro que está na mão dele foi a minha casa que eu vivi por longos e longos dias, até o dia que Deus me trouxe de volta e que esse anjo me trouxe de volta. E ali naquela hora, elas permitiu, saiu todas as abelhinhas para fora, e aquele homem notou que foi um sinal que ele poderia tirar o mel, e ele enfiou a mão lá e tirou um favo de mel, e as abelhinhas tudo bateram a asa como se estivesse dizendo: maravilha, obrigado por senhor ter salvado nossa rainha, você é um herói, e ele começou a comer aquele mel, e o mel escorria no canto da boca, ele começou a sorrir, e as abelhinhas sentou nele, mas nenhuma picou ele. E aquela abelhinha que ele salvou ia no nariz dele e fazia tuque, com ela dizendo: você agora é meu herói. É meu herói, e é meu herói. E naquela hora, gente, a história foi essa. E aí eu fiz essa música aqui que eu cantei no início, que diz: onde que eu fui me meter quando eu tomei essa decisão? Eu não conhecia carro, muito menos um avião. Este não é o meu mundo, pra mim é uma coisa que não é normal. Quase perdi minha vida em uma aventura que não foi legal. Aí ela diz: não vou mais não, eu não faço isso mais não vou mais não, eu não entro num carro ou avião, não. Aí ela prossegue: se arrependimento matasse, com certeza morta eu estaria. Onde estava com a cabeça quando eu fui pra rua naquele dia? Bem que a minha colmeia falou: abelhinha, não saia não. Pela minha desobediência entrei neste carro, neste avião. E ela chorando diz: não vou mais não, eu não faço isso mais não vou mais não, eu não entro no carro ou avião, não. Aí ela começou a pensar: eu tenho que pensar como foi que eu cheguei aqui.
Tenho que montar um plano para mim sair daqui. Tenho que voltar para o aeroporto e pegar novamente aquele avião. Voltar para a minha colmeia, da minha casinha, eu não saio mais não. Aí ela prossegue: não vou mais não, eu não faço isso, mas não vou mais não, eu não entro no carro ou avião, não. E aí veio a ideia: graças ao meu bom Deus, até que enfim eu consegui. Entrei neste avião e agora eu vou sair daqui. Voltarei para minha colmeia, esta aventura não faço mais não. Agora tenho fé em Deus que eu aprendi esta lição. Não vou mais não, eu não faço isso, mas não faço não, eu não entro no carro ou avião, não vou mais não, eu não faço isso, mas não faço não, eu não entro no carro ou avião, não. Ela aprendeu da pior forma que não pode sair de casa sem consultar Deus, sem pedir orientação a Deus, sem estar sob o domínio das mãos de Deus. E pela misericórdia de Deus, Deus ainda salvou a vida da abelhinha. Fica uma lição para você, criancinha. Não sai de casa sem consultar o seu papai e a sua mãezinha, tá certo? Que Deus abençoe.